Cuidado com o que você pede, com o que você pensa, porque você cria sua realidade a partir do que você pensa e do que você sente. Você quer entender um pouquinho mais como funciona isso? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Henriere, eu sou consteladora sistêmica, mentora do treinamento Prosperidade Sustentável, e hoje eu vou falar um pouquinho de cocriação. Muitas pessoas ficam buscando informação de como cocriar. E elas não percebem que elas cocriam o tempo inteiro. Só que depende do nível de pensamento que a gente tem, de vibração que a gente tem e de sentimento que a gente cocria umas cacas na nossa vida. E muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo pedidos que são super ok's e a gente está errando na forma como a gente pede ou na forma como a gente cocria, e é isso que eu quero falar um pouquinho. Quando a gente vai pensar no que a gente quer pra gente, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu quero cocriar um carro, eu tenho que escrever no meu caderno de desejos exatamente o carro que eu quero, o modelo, o ano, a cor. Porque se a gente deixa algumas brechas para o universo, ele pode dar alguma coisa que a gente não pediu, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira um namorado e você coloca assim: ah, eu quero um namorado bonito, eu quero um namorado bem-sucedido, eu quero um namorado inteligente. E aí você arruma um namorado assim, né? Bem-sucedido, inteligente, e ele, por exemplo, mora com os pais ainda e tem obrigatoriedade de cuidar dos pais e não vai ficar disponível para você para montar uma família nova. Por quê? Porque você não colocou esse detalhe. Ah, eu quero que esteja afetivamente disponível para conseguir uma família para mim. Então a gente precisa, quando a gente vai cocriar, pensar nos detalhes. A gente tem que pensar que o gênio da lâmpada, se a gente tem várias piadas, não tem? Várias piadas com o gênio da lâmpada, que você fala pro gênio da lâmpada: ah, eu quero estar num lugar sossegado, não sei o que, ele te manda no deserto, te coloca sozinho. Ah, não, mas eu quero ter uma mulher do meu lado. Não tem essas piadinhas? É a realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E que nem foi uma coisa que eu cocriei assim, intencionalmente. Desde 2015, eu uso... 2015, 2016, eu usava os números do Grabovoi, e em 2017 eu já usava as frases de Axis. Então eu tinha vários post-its no meu computador com número de cocriação, com as frases, e a frase que eu gosto, que eu mereço tudo de bom que tem no universo, tudo vem com facilidade, alegria e glória. Então de manhã eu ia para o trabalho, tentando fazer essas mentalizações, mas eu ainda estava numa vibração muito ruim, assim, muita depressão, eu tomava uma medicação para depressão, muito vitimismo eu ainda tinha, né? Eu ainda tinha muita dó do meu destino, eu tinha dó de tudo que tinha acontecido comigo. Então, por mais que eu tentasse criar alguma coisa, eu não conseguia criar muito em cima de um sentimento ruim que eu tinha. E eu trabalhava de funcionária, então quando chegava tarde, o tédio tomava conta de mim, assim, porque eu não conseguia vender, óbvio, né? Não tinha... Como que eu trabalhava com vendas e o que ia comprar de mim com aquela energia que eu tava, né? Com aquela derrotista. Então acabava que a minha rotina de trabalho, chegava uma hora que eu não tinha o que fazer, uma hora que um determinado horário do dia que não dava mais para ficar prospectando cliente, porque já estava tarde, e eu já estava cansada, eu também já estava sem vitalidade, e eu olhava o meu WhatsApp, não tinha mensagem nenhuma, ninguém me mandava mensagem. Eu sempre olhava no meu WhatsApp e pensava: nossa, não tenho nem o que fazer no WhatsApp. E às vezes eu conversava com uma colega ou outra de trabalho, meninas mais novas que eu, 20 anos mais novas que eu, mais nova que eu, que faziam faculdade. Sabe que você vai na mesa da pessoa perguntar alguma coisa, a pessoa tá com o WhatsApp aberto e tinha um monte de mensagem sem ler, assim, um monte, tipo, 600 mensagens do grupo da faculdade. E eu sempre pensava: nossa, eu queria ter um WhatsApp bombado, assim. Isso ia me ocupar.
Eu pensava isso. Eu tinha inveja da, da vida social que as minhas colegas mais novas tinham na interação. E eu não tinha. Eu tinha uma amiga que eu ligava, né? À noite a gente se falava por telefone. E uma outra amiga minha, minhas outras amigas nem moram no Brasil, então tem problema de fuso horário, a gente se fala de final de semana, enfim. O meu WhatsApp era muito murcho. Hoje em dia, e assim, não é que eu pensava, não era uma coisa que eu colocava lá no número Grabovoi, nem nas minhas meditações, mas eu pensava. Hoje em dia, gente, eu acordo, eu não sei quantas mensagens tem no meu WhatsApp para responder. Durante o dia, tem hora que eu tenho que fechar, porque eu trabalho com o WhatsApp web aberto o dia inteiro, e eu tenho que fechar para poder dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho déficit de atenção e eu acabo me distraindo. E se você olhar o meu telefone, você vai ver que tem 1000 mensagens, tem grupo aí que tem 1000 mensagens que eu não, que já não vi. O meu Telegram, então. Aí outro dia eu pensei, porque eu pensei assim, caramba, meu, de manhã já tem um monte de gente para responder, pessoas perguntando de constelação, e aí eu tenho um outro que liga, não sei o que correria, como que eu criei isso, né, essa vida louca? E aí eu lembrei dessa história que eu tô contando para vocês. Eu me alonguei pra caramba para dar um exemplo que tudo que a gente pensa, a gente cria, até coisas ruins. Então, quando você pensar alguma coisa que você fala, puta, não é legal, tipo assim, ah, eu tenho que ir em tal lugar, ai, mas se eu for eu sou encantado, cancelado, cancelado, cancelado. Cancela os seus pensamentos, cancela na hora. Não de, principalmente quem tem problema de déficit de atenção, de ansiedade, os pensamentos eles são intrusivos, né? Você tá tudo bem aqui, você tá dirigindo, daqui a pouco você pensa numa tragédia. Ai, se bater o carro lá na frente. Cancela, cancela, cancela. Porque se a gente não cancela esses tipos de pensamentos, a gente não vai entender daqui. Pode demorar um ano, como no meu caso, demorou anos, demorou 7 anos para o meu WhatsApp estar numa situação que tem dia para mim que é incontrolável para mim, que eu não dou conta daquilo. E aí eu fui buscar a origem, falei, poxa, mas o que aconteceu para eu chegar numa situação que eu não tenho tempo de responder a todo mundo? E aí eu busquei e achei essa informação que eu estou passando para vocês, porque é uma coisa que eu nem lembrava. Eu fui buscar. Então, se o que você hoje, como que está a sua vida hoje? Tenta buscar na sua memória o que é que você pensou que criou a vida que você tem hoje. E você pode ter certeza que absolutamente tudo que acontece na sua vida hoje, em algum dia, em algum momento, você pensou, mesmo que tenha sido sem querer. Por isso que eu estou falando para você. Pensou uma coisa sem querer que não é legal? Cancela, cancela, cancela. Cancelado, cancelado, cancelado. Pode POC, tá amarrado em nome de Jesus. Ou use a frase que você quiser, mas você tem que bugar a sua mente para cortar isso aí. Pedir uma coisa que não deveria ter pedido, fala, ai meu Deus, não sei o que, cancela na hora. Outra coisa, que eu aprendi isso no Axis, a gente nunca deve falar assim, ai, aquilo foi, nossa, aquela viagem foi a viagem da minha vida. Ai, olha, aquela festa, nossa, foi a melhor festa que eu fui na minha vida. Porque quando você fala isso, é uma sentença. Se aquela viagem foi a melhor viagem da sua vida, não vai ter outra, porque aquela é a melhor. Então todas as outras não serão boas. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, não é só com o que a gente pensa. E aí, para terminar, além do que a gente fala e o que a gente pensa, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente sente. O que a gente sente é o que mais cria a nossa realidade. Então a gente precisa fazer um exercício de aceitar as pessoas como elas são, de não julgar as pessoas, de não criticar as pessoas. Quando a gente acorda, que a gente vê que não acorda bem, fazer uma oração, fazer uma meditação. Algumas coisas na nossa vida vão acontecer, porque fazem parte dessa experiência corporal que a gente tem. A gente sempre vai perder um ente querido. A gente, em algum momento da vida, a gente vai transicionar de um emprego para o outro.
Às vezes vão ter amizades que vão se desfazer, ou a gente vai conhecer pessoas novas. Algumas coisas fazem parte da nossa evolução aqui nesse planeta. Então essas coisas que mexem demais com a gente, inclusive com a nossa vibração, para essas coisas, o segredo é concordar com elas. É entender que a gente não tem muito o que fazer. Com todas as outras a gente consegue sobrecriar em cima. A gente consegue fazer diferente com o que a gente pensa. Então, a gente precisa manter o nosso pensamento e o nosso padrão mais elevado possível. Como se faz isso? Através do que você consome de leitura, de rádio, de televisão, de tudo. E através do que você conversa com as pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Que tipos de conversas você tem? Que tipo de conversas você alimenta com as pessoas? Do que você reclama? Reclama. Então, aprenda. Você cocria absolutamente tudo na sua vida. Com exceção de algumas coisas que não dependem de você exatamente, o resto é tudo com você, tá nas suas mãos. E aí, vamos cocriar coisas boas? Vamos cancelar as ruins? Te vejo no próximo vídeo. Namastê.